8h09, 8h09, estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade e já estamos recebendo aqui no estúdio o candidato Orides Corman, do MDB, para a eleição em Guabiruba. A data de hoje será para falar sobre as propostas de governo da sua coligação. Inicialmente, Orides, seja bem-vindo. Muito obrigado e agradecemos a tua presença. E a pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos que chegam aqui: o que levou Orides Corman a colocar mais uma vez o seu nome à disposição de Guabiruba? Bom dia, Orides. Bom dia, Dirley. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Sempre é uma satisfação poder vir aqui dar esclarecimento à nossa população. Primeiro, sou candidato porque eu sei que eu posso fazer muito por Guabiruba. Muito já fiz, mas muito posso fazer. Eu tenho uma experiência de 12 anos de mandato. Eu conheço Guabiruba como ninguém. Eu conheço Guabiruba de ponta a ponta. Então, isso, tenho certeza que diz muito. E a população me conhece do meu jeito de atender a população. De atender todos por igual. Do mais pobre ao mais rico. Então, essa é uma grande diferença que eu tenho. Trabalhar com a prefeitura de portas abertas, atendendo todos com muito carinho e fazer o melhor para a nossa população. E a gente sabe dos desafios, a gente sabe como correr atrás de verbas, a gente conhece sim o sistema da prefeitura de Guabiruba. Bom, eu começo então a falar aqui do seu plano de governo, o plano 2021 a 2024, Orides e Cesário, que já está colocado aí à disposição na internet de todo o eleitor guabirubense, de todos aqueles que se interessarem. Eu vou começar falando aqui sobre um tema relacionado ao saneamento e meio ambiente, mais especificamente sobre a situação da distribuição de água. Algum tempo atrás aí, a prefeitura de Guabiruba acabou rompendo o contrato que tinha com a Casan e recentemente fez um outro contrato com uma empresa que está estabelecida. Eu quero a tua opinião sobre essa situação e como Orides Corman vai lidar com isso, assumindo o governo, sendo vencedor agora na eleição de 15 de novembro e assumindo dia 1º de janeiro de 2021. Qual vai ser a tua atitude? O que você pretende, junto com o Cesário, fazer em relação à situação da distribuição de água no município de Brusque? Fica com a empresa? Guabiruba. De Guabiruba. Fica com a empresa? Você vai trazer de novo isso para o município? Enfim, qual é a tua ideia? Olha, a distribuição da água em Guabiruba já era uma preocupação minha lá pelos anos 2010, que a gente queria municipalizar a água, como os outros municípios vêm fazendo. Só que não passou, meu projeto não passou pela Câmara. Eu tinha minoria na Câmara e os vereadores realmente votaram contra. Aí então nós continuamos sim com a Casan. A Casan teve lá suas deficiências, não fizeram o tratamento de esgoto que estava no contrato. Então a prefeitura, a atual administração, resolveu romper com a Casan e contratar uma empresa para administrar a nossa água. Eles estão aí aproximadamente ou mais do que um ano e essa situação, em vez de melhorar, ela piorou. Hoje, ou é falta d'água, ou essa água vem com coloração muito forte e a população toda está reclamando. E até de momento, não investiram nada também em tratamento de esgoto, que também está no contrato. Lógico que eu não cheguei a ler esse contrato, a gente vai ter que se aprofundar nesse contrato. E a partir do dia de janeiro, dia 21, com certeza a gente vai chamar essa empresa, vamos ver o contrato certinho e vamos exigir da empresa, porque eles têm uma licitação, têm um contrato para 30 anos. Não é 3, 4, 5 anos, é 30 anos, isso é um tempo, né? Então tem um valor de investimento ali. Nós vamos chamar a empresa e conversar com essa empresa, em primeiro passo, sempre amigável. Lógico, se a empresa não cumprir aquele contrato, a gente vai tomar as providências jurídicas necessárias, com toda certeza. Porque o que eu sinto que a população, ela não merece esse tratamento. É uma água turva, faltando água, tem pontos que não vai água. Então é o seguinte, essa empresa, ela tem sim um compromisso de atender a nossa população da melhor maneira possível. E isso é um compromisso, Orides Cesário, a partir de 2021, fazer acontecer. O pessoal pode ficar muito tranquilo a respeito, que a gente vai sim fazer o melhor para a nossa população.
Orides, falar de saúde, no seu plano de governo existe um dos pontos é elaborar o projeto e buscar recursos para a construção do novo hospital municipal. Guabiruba tem, claro que Guabiruba está crescendo numa velocidade considerável. O que vocês têm de levantamento? Vocês têm algum tipo de levantamento que embase e justifique justamente a construção de um novo hospital municipal? Justifica sim. Primeiro, nós assumindo dia de janeiro de 2021, o primeiro passo é, lógico, melhorar o hospital que nós temos em Guabiruba, fazer um repasse, se necessário, maior, fazer o hospital funcionar 24 horas com internação, que hoje não existe, né? Esse é um primeiro passo. O segundo passo, que foi bastante discutido, é iniciar a construção do novo hospital. Se essa construção não for iniciada, nunca vai terminar. Então, nós nunca falamos que essa obra vai sair em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas essa obra tem que ser iniciada para um dia ter o seu fim. Guabiruba precisa, sim. Desse jeito, nós desafogamos o Hospital Azambuja, porque a nossa população é toda trazida ao Hospital Azambuja. Lógico, temos um convênio com o Hospital Azambuja, que eu até acho que a gente tem que rever esse convênio com a direção do Hospital Azambuja. E a construção de um hospital novo é muito necessário para Guabiruba, sim. Nós temos aí em torno de 26 mil habitantes, está crescendo dia a dia, vindo novas empresas. Então, não é uma coisa, uma proposta faraônica, mas é uma proposta pé no chão, porque ele tem que ser iniciado. Isso é igual tu fazer uma casa hoje. Se tu nunca começar o fundamento, tu nunca termina ela. Então, esse vai ser o nosso propósito. Se conseguir terminar, parabéns. Se não conseguir, em 4 anos, o próximo prefeito com certeza irá conseguir. E a gente sabe que existe verba a nível nacional, a nível estadual. O que falta é forçar os nossos deputados a trazer recursos para a nossa região. Isso a gente sempre fazia e, graças a Deus, conseguimos bastante verba no passado aí, junto com os nossos federais e estaduais. Orides, eu tenho visto aí nos programas de governo da maioria dos municípios, não falo especificamente só dos candidatos de Guabiruba, mas de outras cidades do mesmo nível em relação ao populacional Guabiruba. Muito se fala em infraestrutura e cada vez que se fala em infraestrutura está se falando em asfaltamento, em pavimentação. Me parece que essa é uma batida recorrente de todos os candidatos. Vou pavimentar, vou pavimentar, vou pavimentar. Mas aí, pavimentar é fácil. Só que tem que fazer toda a infraestrutura, colocação da tubulação, água. Esse é o primordial, fazer primeiro a infraestrutura. Sim, a base, né? Embaixo da terra. Certo, mas muitos não fazem porque ela não aparece. Eu pergunto, você na qualidade, com a tua experiência que você tem aí, de quantas gestões você já teve? 3 mandatos. 3 mandatos à frente da prefeitura. Hoje, a cidade de Brusque e Guabiruba tem uma proximidade muito grande territorial e economicamente. Se bem que Guabiruba já tem uma autonomia econômica muito forte, né? Já tem uma autonomia, mas para você trabalhar essa autonomia, você precisa escoar a produção, né? A pergunta, temos só 2 acessos por Guabiruba, ligando Brusque, que é o acesso principal, esse conhecido do Guarani, e o da Rua São Pedro, né? E tem o da Cristalina, Rio Branco Polagiado. Tudo bem. Você pretende melhorar esses acessos ou criar uma outra alternativa de acesso? Com certeza. Hoje nós temos 4 acessos a Guabiruba. Um via Blumenau Gaspar, Pomerânia, outro nosso conhecido Guarani, outro São Pedro e um acesso do Rio Branco para Polagiado Baixo. Inclusive, naquele acesso, estou instalando hoje uma grande tinturaria, a família Horta, que fica no diretório de Guabiruba. E com certeza, já estivemos conversando, nós temos que melhorar e muito aquele acesso, porque vai transitar muito caminhões, enfim. Então, ali até tem uma conversa, nós vamos ter essa conversa com Brusque, para fazer uma ponte de cimento que dá acesso a Varginha, Rio Branco, aquela região ali. Qual é o ponto exato ali? Qual é o ponto exato? Fica na divisa de Brusque, no Rio Branco, ao Lajeado, né? Então ali está se instalando uma grande empresa. Mas ali tem uma via, já tem uma estrada de chão batido, já tem. Já tem, só que tem que alargar, tem que melhorar, eu acho que isso tem. Gaspar, a Blumenau, essa rua é muito importante para a escoação também,
Só que não interessa muito a Blumenau essa estrada. Por quê? Porque Blumenau cai na Garcia. E a Garcia hoje já tem problemas, já está funilado aqui lá. Então nós temos que sentar de repente com o Gaspar e sair pelo Cedrinho, ali pelo Gasparinho, algum acesso ali. Seria muito importante. Mas o melhor acesso hoje seria de Brusque a Guabiruba pelos morros. Inclusive, esse projeto já existe. Quando o Ciro foi prefeito de Brusque, Eurídice Guabiruba, nós iniciamos essa obra. Uhum. Só que a justiça nos embargou essa obra, por motivos diversos, eu acho até por motivos políticos, eu diria, né? E Guabiruba é um trecho muito curto. E Guabiruba não afeta o meio ambiente, por quê? Porque já existe uma estrada de roça, de carro, de caminhão, enfim. É já aquela tem... que sai ali na Aço Peças, é isso? Sai nos fundos da Aço Peças e sai na rua José Fischer ali. Uhum. E Brusque, ela sai aqui onde era o antigo teleférico. Sim. Naquela comunidade ali. Então, acho que seria a melhor opção, tanto para Brusque como Guabiruba. Por quê? Porque ia dar muita terra para ser explorada, para ser construída. Então, acho que nós vamos rever esse projeto. Qual seria a distância da parte de Guabiruba? Você faz ideia hoje? Quantos quilômetros? Não, Guabiruba seria aí 1.000 e poucos metros, mais ou menos, de Brusque uns 3.000 metros, né? Isso daria 4.000 e poucos metros de extensão. Então, acho que seria um trecho muito curto, fácil para tu ter acesso a Brusque, e Brusque para Guabiruba, lógico, né? E nossos caminhões, que são muitos, ficou muito bom ali o alargamento da rua Guabiruba ali, das imigrantes. Só que quando chega no Guarani, estrangula tudo. Então, acho que essa é uma obra que nós temos que rever, nós temos que buscar a liberação na justiça dessa obra. Aí sim, Guabiruba vai ter um muito bom acesso. Engraçado que quem entrou sem citar nomes, mas na época quem entrou com a ação relacionada ao embargo desse projeto é justamente hoje quem é candidato e apoia o ex-prefeito Ciro Rosa, por incrível que pareça. Mas são coisas assim que até ontem nós estávamos discutindo aqui, eu e o Valdomiro da Mota, Eurídice, essa questão. Aliás, ontem não, foi segunda-feira. Nós entrevistamos aquela advogada relacionada ao meio ambiente. Isso. Claro que não tem a ver com o assunto aqui da nossa região. Terça-feira foi. Foi na terça-feira? Isso. É. E o que me chamou a atenção é que hoje o meio ambiente não há uma autonomia declarada para os municípios. Eu acho que tudo precisa de muita documentação e emperra muito a iniciativa do gestor. Eu acho que nós temos que respeitar o meio ambiente, tem que proteger o que precisa, mas também nós não podemos parar uma economia, o avanço do município, só porque de repente tem uma árvore ou tem alguma coisa impedindo. Manda tirar aquelas árvores, manda plantar nova nas laterais ou enfim, né? O meio ambiente tem que ser respeitado, eu faço questão sempre disso, só que também nós não podemos deixar de crescer só por causa de algumas árvores. Então, acho que ali aconteceu isso. Mas, enfim, nós vamos sim voltar atrás desse assunto, vamos rever esse projeto e vamos fazer essa estrada com toda certeza. Inclusive, na época, já tinha dinheiro na conta do governo do estado. E fomos obrigados a devolver esse dinheiro porque a obra não saiu. Eurídice, por falar em dinheiro na conta, você já está fora da prefeitura já há 8 anos. 8 anos. E você tem acompanhado a realidade financeira do município nesse período, elegendo-se no próximo dia 15. Você vai, obviamente, fazer um primeiro ano com o orçamento do atual governo. Do atual governo. Qual é o teu conhecimento da realidade financeira até para você poder fazer um primeiro ano de gestão? De momento, se eu falar para você que eu estou participando, não. Mas logo depois do dia 15 a gente vai sentar com o atual prefeito e vamos ver o que tem de recursos, o que tem para pagar, o que tem para entrar no caixa da prefeitura, se tem licitações em aberto, se tem alguma coisa encaminhada. Então tudo isso a gente vai ter que sentar do dia 15 de novembro até dezembro, né? Então assim a gente tem que se colocar a par. Então hoje não fui atrás de movimento econômico, não fui ver o que tem para pagar. Que eu já peguei prefeitura em 2005, toda quebrada, sem licitação em aberto, sem dinheiro em caixa. Uma prefeitura, por causa disso que eu tive alguns processos, porque eu comprei sem licitação, porque foi uma emergência, porque eu não podia parar as escolas, eu não podia parar o transporte de doentes, porque eu não podia parar
merenda, eu não podia parar nada. Nem a administração interna eu não podia parar. Então o que eu fiz? Para não parar o município, eu comprei sem licitação sim. E se precisaria eu faria de novo. Só que a Câmara de Vereadores sabiam disso e não me denunciaram naquele primeiro momento. Denunciaram só depois quando souberam que eu ia para a reeleição. Aí denunciaram. Aonde é que estavam os vereadores naquele momento? Por que não participaram? Mas eles sabiam que eu estava comprando porque era uma emergência. Aí os vereadores se acovardaram, não falaram nada. Aí depois me denunciaram. Foi uma covardia muito grande que eles fizeram comigo na época. Orides, continuando aqui em relação... Porque só voltando um pouquinho, o vereador ganha pago para fiscalizar. E não ficar só recebendo ordenado e depois de 4 anos querer denunciar alguém. Voltando aqui ao plano de governo. O Valdomiro falou a respeito de essa questão fiscal, situação econômica do município, a prefeitura, né? Enfim, a situação da gestão, até porque estamos passando por uma pandemia, houve gastos até que não estavam previstos, embora tenha vindo muito dinheiro do governo federal e governo estadual. Você fala aqui em atualizar e modernizar a lei de incentivos fiscais e econômicos para a instalação de novas empresas no município. Existe, na tua avaliação hoje, um ponto onde se poderia instalar mais empresas no município de Guabiruba? De que forma isso aconteceria? Guabiruba, ela não tem um ponto específico de uma área industrial. A Guabiruba começou assim. Quando as empresas foram surgindo, tinha um terreno perto da casa, eles faziam a sua empresa, e isso hoje ficou bom para Guabiruba. Porque o povo que mora ao redor daquela empresa, eles não têm um deslocamento grande. Eles podem ir a pé, podem ir de bicicleta, então facilitou muito. Então, só um exemplo que nós temos no centro, Aimoré, Lajeado, todo mundo usou as terras que herdaram dos pais para construir a sua empresa. E eles estão expandindo. Nós não temos um ponto específico. Então, graças a Deus, Guabiruba ainda tem bastante terra, as empresas estão surgindo. Então, acho que esse é o ponto. O que nós temos que incentivar? Agilizar a documentação para quem quer criar uma pequena empresa, uma microempresa, uma MEI, para agilizar essa documentação, para não ficar, de repente, semanas, meses atrás de documento. A prefeitura tem que ter um setor que agiliza essa documentação. E, lógico, incentivo. Daqui a pouco o cara não tem um acesso para chegar no terreno para instalar sua empresa. A prefeitura tem que ser parceira, sim, de fazer um acesso, para ele poder chegar, para começar a construir a sua empresa. E também ver os incentivos de isenção, de repente, para... Eu não sei o tempo agora que a empresa vai precisar também. É questão de empresa, quantos funcionários, qual é o retorno no futuro. Tem que estudar toda essa parte. Também não adianta eu ir dar incentivo para uma empresa que tem um funcionário que não me dá retorno, né? Então a gente tem que ver o retorno para o município. Mas com toda certeza nós vamos ter esse carinho com nossos empresários. E a gente sabe que o empresário guabirubense, ele é astucioso, ele é trabalhador, ele é criativo. Nossas empresas hoje estão trabalhando a todo vapor. Falta mercadoria, não conseguem entregar por falta de produto. Eles tiveram que na pandemia ali alguns dias, algumas semanas, meio desorientado, mas logo recuperaram e hoje Guabiruba está trabalhando a todo vapor, com toda certeza. Muito bem, nós temos aí 18 minutos de programa. Temos mais 22, então, para oferecer aí o nosso candidato em Guabiruba, o Orides Corman, do MDB. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. E não esqueça, compartilhe com seus amigos.
lado, economia. De outro, mais resultados para Santa Catarina. O agro responde por mais de 30% do PIB catarinense e o governo do estado é parceiro do setor. Um bom exemplo é o programa Terra Boa. São mais de 60 mil produtores beneficiados em todo o estado, com recursos para a compra de sementes de milho, calcário, kit apicultura, kit forrageira e kit solo saudável. Acompanhe mais resultados nas nossas redes ou no site sc.gov.br. Governo de Santa Catarina. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Você já precisou organizar alguma coisa na vida? Festa, passeio com amigos, viagem de férias. Gente, eu vou viajar. Agora pensa num gasto. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral, que tem a missão de organizar votações gerais e municipais a cada 2 anos. Não teria como ser diferente, né? Afinal, são quase 148 milhões de eleitores, mais de 500 mil de candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários, distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. É muito número, concorda? Bom, desse total, 647 milhões de reais vão ser investidos nas eleições municipais deste ano. O restante vai ser usado para, por exemplo, comprar e manter urnas eletrônicas em 2021. Trabalhão, hein? Mas pela democracia vale a pena. Nossa, meu, você tá sabendo dessa daqui? Olha só, choveu tanto que a maré subiu e tinha até crocodilo andando pela rua, meu. Você ainda acredita em tudo que te mando pelo celular? Cara, é mentira. Antes de compartilhar qualquer notícia, eu vou atrás dos veículos essenciais. A televisão e o rádio, eles têm credibilidade. São eles que apuram o fato pra você não ficar aí, ó, pagando pato. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Acaerte, rádio e TV, veículos essenciais. Maior centro auditivo de Santa Catarina, agora em Brusque. HD Materiais de Construção, do chão ao teto, o lugar certo para construir ou reformar. Aradef Malhas, 30 anos, crescendo com o Brasil. Massa super forte, o melhor custo-benefício para a sua construção. Ótica moderna, tem de tudo, é só você aproveitar. O Véu Veículos, a alegria de ser Chevrolet. E Beli Seguros, tradição e qualidade definem essa seguradora. Cidade na cobertura dos jogos decisivos do Brusque no futebol brasileiro. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas
mentiras para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo, é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo, se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação: Dirley Silva. Muito bem, estamos de volta com o Rádio Revista Cidade, entrevistando o candidato do MDB em Guabiruba, Orides Corman. Está aqui conosco, respondendo a perguntas, falando sobre o plano de governo. Eu estou olhando aqui no plano de governo do candidato Orides Corman, onde tem a parte de esporte e lazer, e chama a atenção aqui, criar um centro de eventos municipal. E aí, um centro de eventos, teria um local para a realização da criação desse centro de eventos, e qual seria o caráter desse centro de eventos? Com toda certeza, Guabiruba tem esse terreno, fica na José Fischer, existe um terreno grande ali, que é uma doação da empresa Renault, e nós estamos ali com diversos projetos para ir. O centro de eventos, na verdade, isso é o centro de eventos é uma promessa dos nossos deputados federais, que existe recurso para esses fins. Antes de nós colocarmos isso no projeto, nós falamos com os deputados, inclusive o deputado Kildini participou de uma live, onde ele falou: existe recurso para um centro de eventos, sim, ele disse. Precisamos de um local e do prefeito que tenha coragem de assumir. E a coragem nós temos, o local nós temos. Aí o Peninha também vai participar desse projeto. E nós vamos sim viabilizar. Inclusive falamos com o senador Dário Berger, que vai ser parceiro do Kildini e do Peninha, para viabilizar esse recurso para nós fazermos nosso centro de eventos em Guabiruba. O centro de eventos, ele vai servir para fazer a parte cultural, para eventos diversos. Então acho que precisa sim. Guabiruba já tem uma estrutura, Guabiruba já é grande, e Guabiruba merece centro de eventos. Aliás, Guabiruba utiliza-se de outros espaços para isso, né? A gente sempre usa os galpões das nossas igrejas, né? Lógico, é confortável também, nós temos bastante galpões de igrejas, só que o justo é a prefeitura ter seu próprio espaço. Tem demanda, Orides, para um espaço como esse? Com toda certeza, porque nós temos muitas apresentações culturais. Temos danças, temos pensinique, temos esportes diversos. Então, Guabiruba tem bastante projeto na cultura. Seria um centro de eventos já também adaptado para quadra de esportes, também para utilização nesse sentido, é isso? Com toda certeza, com toda certeza. Então nós vamos fazer um trabalho ali, tem que fazer um projeto arrojado, não adianta fazer um projetinho para 5, 6 anos, tem que ser um projeto a longo prazo. Orides, mobilidade urbana. Existem várias discussões nesse entorno. O que você pensa, isso falando desta realidade e pensando já na Guabiruba do futuro, né? Que está crescendo de uma maneira bastante rápida. O que um governo seu pretende trabalhar nesse aspecto? Bom, como nós já falamos, nós temos que ter vias boas, nós temos acessos, como nós já falamos ainda há pouco, os acessos melhorados, acessos novos. Temos espaço ainda para fazer acessos? Temos. Nós temos que interligar os bairros. Só um exemplo, Aimoré, Pomerânia, São Pedro. Nós temos que interligar esses bairros. Eu acho que esse aí é o caminho. Melhorar o nosso transporte coletivo. Nós temos que melhorar, temos que sentar com a empresa que tem a concessão. Enfim, a gente tem que melhorar realmente os acessos. Em relação, voltando a essa questão da saúde, né? Como é que você espera o município de Guabiruba conseguindo a eleição em relação à pós-pandemia?
porque se fala aí em segunda onda, o que já está acontecendo na Europa, né? Na Europa essa segunda onda já acontece. Como é que o candidato observa de maneira externa o comportamento da Prefeitura de Guabiruba em relação ao combate à pandemia? E o que você pensa, Orides, assumindo a Prefeitura em 1º de janeiro, dar sequência a esse trabalho? Com toda certeza, é uma situação nova. Nenhum prefeito está preparado para isso. E não é o prefeito que tem que estar preparado, mas assim, o pessoal da saúde, os especialistas na área da saúde. Nós temos médicos que têm que sentar com essa classe para conversar e discutir esse assunto. Não é o prefeito que vai dizer, não, vamos ter que fechar tudo hoje. Não é assim. Nós temos que ter orientações da Secretaria do Estado, do Ministério do Governo Federal, para aí sim tomar uma decisão. Lógico, o governo tem que dar a sua participação em recursos, e o Caio fez muito bem. Eu acho que o Bolsonaro, ele destinou muito dinheiro para os municípios para combater essa pandemia, e nós temos que fazer a nossa parte. O prefeito tem sim fazer a sua parte, ele tem que ser responsável, mas para ele saber as atitudes a tomar, ele tem que sentar com os especialistas na área da saúde. Orides, a gente sabe que o setor empresarial de Guabiruba sempre teve uma atuação bastante forte, inclusive politicamente, né? Com certeza. E na execução de obras, eu cito sempre o exemplo do asfalto Guabiruba-Brusque, aqui via Guarani, Imigrantes, que foi inclusive na época bancado por uma empresa de Guabiruba, claro, no acordo com o governo do estado. Como é que é a tua relação com a classe empresarial, e o que você pensa a respeito dessa participação? E eu digo participação no sentido ativa, direta e inclusive de decisão da classe empresarial nas questões do município. Só voltando ali ao acesso a Brusque Guabiruba, é um projeto que eu iniciei, eu que consegui, por intermédio da Guabifios, fazer essa verba do ICMS ser paga para aquela empreiteira. Eu iniciei a obra. E lógico, como costume, o próximo prefeito continua e termina a obra. Até eu fiquei um pouco chateado, eu diria até, que quando inauguraram a obra nem me convidaram, né? Nem me convidaram, porque fui eu que fiz todo o trâmite, fui eu que fiz o projeto, foi a prefeitura, junto com o Orides Cesário, que foram atrás da empresa, para essa empresa se sensibilizar e pagar essa obra para descontar de ICMS. Mas enfim, passou. Olha, eu sempre tenho um relacionamento muito bom com os empresários. Inclusive, quando eu estive na prefeitura, mesmo empresários da oposição, quando eles precisaram falar com o prefeito, eu sempre procurava ir na empresa para falar com eles, para eles não precisarem se deslocar e a prefeitura. Porque acho que o empresário, ele tem o seu trabalho, e o prefeito está sendo pago, sim, para atender empresários, a população. E o nosso empresário, como já lá na frente falei, é um empresário arrojado. Lógico, uma grande parte é PP, não está com Orides. Até eu pediria a eles que eles não se envolvessem tanto na questão financeira da campanha, que eles deixassem os candidatos à vontade, que eles deixassem os candidatos fazer a sua proposta, o seu trabalho dia a dia. Porque realmente é injusto, às vezes, uma eleição, quando ela chega na reta final, ela ser bancada por empresários, e aí os outros ficam em desvantagem, né? Infelizmente é assim, Guabiruba ainda tem essa cultura, mas está melhorando sim, e vou dizer a eles que dia 1º de janeiro de 2021, Orides Cesário vão estar na prefeitura com certeza, e nós vamos ser parceiros, vamos ouvi-los e vamos sentar para discutir as melhorias, as necessidades. Lógico que eles sempre têm boas ideias. Orides, Guabiruba sempre teve uma vocação agrícola muito forte. Recentemente, a gente também vê, juntamente com essa vocação agrícola, eu já falei sobre isso e você sabe bem, esse desenvolvimento econômico na área têxtil, na metalmecânica, enfim, nos vários setores, no comércio, no varejo, né, que Guabiruba cresceu muito com salas comerciais, enfim, em todas as regiões de Guabiruba. Eu pergunto, sobre a agricultura, qual é o teu compromisso com a agricultura? Como é que você observa hoje esse setor, a agricultura familiar em Guabiruba? Mas eu posso falar de carteirinha aí, porque eu entendo bastante desse assunto. E eu quero dizer que os agricultores hoje estão muito descontentes, bem diferente do que há 8 anos atrás. Por quê?
faltou incentivos na agricultura, fecharam o viveiro de mudas que nós criamos, que nós incentivamos bastante. Esse ano faltou os insumos, faltou semente de milho. Ano passado deu diversos problemas. A DERJ, que é subsidiada, a DERJ, que a prefeitura passa uma parcela mensalmente, faz a diretoria e não convida os sócios, aumenta o preço da hora máquina, mas não comunica os sócios. E atende 4, 5 com prioridade, que não deveria ter acontecer. O colono tem que ser atendido por igual. Só porque alguns têm mais poder, têm mais condições, eles são atendidos. Até em final de ano, quando a DERJ era para estar fechada, quando a DERJ era para estar com maquinário engraxadinho na garagem, e os colonos precisando desse maquinário não poderiam. Mas alguns foram beneficiados e a DERJ trabalhou para alguns. Infelizmente. Mas nós temos sim. Quero falar para os colonos que nós vamos voltar, vamos dar os insumos, vamos dar as sementes e vamos fazer a coisa melhorar. Vamos baixar a hora máquina, porque o colono, ele já vive com pouco recurso. Então tudo que a gente consegue ajudar, para ele é bem-vindo. Porque se nós mantermos o colono na sua lavoura, no seu sítio, aí a cidade tem o que comer. E se não fizer isso, o colono sai e vem para o centro e vai inchar o centro. Então nós precisamos do colono na lavoura, sim. E nós vamos ter, com toda certeza, um incentivo até melhor do que nós tínhamos anteriormente. A questão da educação, Orides, Guabiruba sempre foi uma referência do aspecto da educação. O que você tem de planos até para a questão da expansão de vagas em unidades de educação infantil, que é sempre uma cobrança da população, e também para melhoria e para manter esse bom índice que Guabiruba sempre teve na educação? Guabiruba realmente sempre teve os bons índices. Nós temos algumas diplomações por referência da nossa qualidade de ensino, no ensino fundamental, e não vai ser diferente. É montar uma estrutura boa, incentivar bastante os professores, de repente, se necessário, melhorar o salário dos professores, as instalações têm que ser melhoradas com diversas escolas novas. E a creche, principalmente hoje, para as mães poderem participar do mercado de trabalho, do orçamento familiar, a gente tem que conseguir vagas. Não é só as mães que nos pedem, mas a promotoria pública também nos cobra, e nada mais justo do que o poder público conseguir vagas para essas crianças, para que as mães possam sim participar da atividade econômica e também da renda familiar. Você falou agora em creche, falou em poder, a promotoria pública que exige, provavelmente está falando em relação ao concurso público, né? Como é que vai ser a tua atuação, o teu comportamento junto ao servidor público de Guabiruba? O concurso público tem um em aberto, que vale 1 ano ainda, e ele pode ser renovado para mais 2 anos. Com toda certeza a gente vai manter esse concurso, nós não vamos anular ele, porque a gente sabe que tem bastante gente na fila de espera. Não sei por que não foram chamados, se não precisa nesse momento. Então, se não precisou, por que fizeram o concurso? Mas enfim, o concurso vai ser mantido sim, e nós vamos conversar com esse pessoal. Se precisar, a gente chama. Se não precisar, infelizmente, nós não podemos modificar. O concurso foi feito, mas vai ser mantido. Pode ir. Você falou em concurso, eu me lembrei aqui também. Porque o concurso é uma despesa que o município tem, então não seria justo nós cancelar esse. Eu ia tratar sobre isso. Eu logo senti isso aí. Então não seria justo a prefeitura cancelar esse concurso e fazer um novo concurso. Você há pouco falou você falou para o Valdomiro da Mota que você ainda não tinha ideia, e vai ter ideia numa transição, se for eleito, com certeza, da situação financeira do município. E eu me recordo que nós tivemos aqui um debate com o atual prefeito recentemente, e uma discussão que houve com o Sinceb em relação ao teto máximo que podia chegar para não avançar. Tem o teto nacional, né? Não estou falando em salário de professor. Em relação ao teto certo, da receita do município para não comprometer o município, certo. Então, por isso que se você conhece já a situação financeira do município, você até pode afirmar, não, vamos estabelecer uma situação de não anulação de concurso público, mas eu estava até mencionando esse teu tratamento com o servidor público em relação a outras situações, até
a distribuição desse trabalho, né? Postos de saúde, a educação, que hoje tem muita gente, hoje que eu acho que a maioria em todas as prefeituras está ligado à educação e à saúde, né? Com certeza. E a obras também, o departamento de obras. Obras não é o maior ponto, o maior é a saúde e a educação, né? São os dois, porque nós temos muitos alunos, temos muitas escolas e nada mais certo do que atender bem as nossas crianças, né? Mas tem para professores o teto nacional que a gente vai cumprir, inclusive numa entrevista com o sindicato eu já falei que a gente vai sentar com o sindicato, a gente vai discutir os salários, que nós não queremos que alguém fique defasado. A gente sabe que dentro da administração tem pessoas defasadas, então isso não é justo, né? E lógico, se a folha comprometer a receita, nós vamos sim ver as secretarias, se criaram secretarias demais, a gente vai sentar e fazer como eu sempre fiz, nunca passar do limite. E lógico, na época, eu cheguei a dar 15% de aumento para os nossos funcionários. Por quê? Porque a arrecadação aumentou. E nós fizemos um trabalho para arrecadar. E lógico que a gente sabe que a arrecadação do município de Guabiruba, de toda a nossa região, é uma das melhores. Orides, dentro dessa linha, o que tem se cobrado muito dos gestores é um enxugamento, para que sobre justamente, até porque a gente sabe que a maioria das prefeituras tem um orçamento, mas desse orçamento o que sobra para investir é pouco mais de 10%, entre 10% e 15% no máximo. O que fazer, o que você pretende, vencendo a eleição, obviamente, para seguir nessa linha, para fazer um enxugamento, não comprometer a qualidade do serviço e poder ter mais recursos para investir? Com toda certeza, a gente vai sentar, porque tem secretarias que a gente sabe que não precisaria secretaria, só o diretor, e vinculado na saúde ou vice-versa na educação, então de repente enxugando as diretorias, a secretaria, e a secretaria só ser administrada por um diretor, aí já dá para tirar muito dinheiro, né? Em relação ao turismo, a cidade de Guabiruba tem uma vocação turística ligada ao ecoturismo. Existe assim uma demanda muito grande que eu penso nos últimos anos pouco explorado. Você tem um turismo em Guabiruba que eu vejo assim mais por iniciativa do próprio praticante de algumas situações do que do próprio município. O que o governo Orides, conseguindo eleição, poderia pensar para o turismo de Guabiruba? Olha, nós temos sim bastante pontos turísticos, né? Temos o Morro de Santo Antônio, o Morro de São José, nós temos o Morro da Gueba, temos a Lagoa Azul, temos a Trilha da Mineração, tem diversos pontos aí que agora, os Spitzkopf, por exemplo. O que a prefeitura pode participar? A prefeitura pode melhorar os acessos, manter limpos os acessos, pavimentar não pode, porque fica na área de preservação, enfim, mas o investimento ele tem que ser da iniciativa privada, porque a prefeitura não pode construir quiosques, a prefeitura não pode construir hotéis, a prefeitura não pode construir hotel fazenda. Então, a iniciativa privada, como já está acontecendo no Aimoré, ali a Caminhos do Sol, já estão investindo, né, em turismo rural. Eu acho que esse é o caminho. Ponto turístico que nós temos. A prefeitura ela pode ser parceira para manter as trilhas abertas e limpas, né? Então acho que esse é o caminho da prefeitura. Agora, o investimento para hotéis fazendas, hotéis, não sei, e quiosques e tal, esse é um poder, o privado é que tem que investir nisso. A gente pode sim dar incentivos, sentar com o setor que tenha interesse em explorar isso. Aqui no teu plano também fala em cultura e patrimônio histórico. Outra situação que na Guabiruba, e por incrível que pareça, quem vem de fora acha que Guabiruba é terra só de alemão, está redondamente enganado. Tem uma forte cultura italiana inserida na comunidade, tão importante quanto a cultura alemã, né, com certeza. A Guabiruba tem a cultura alemã, cultura italiana, e nós temos hoje diversas outras culturas que vieram para Guabiruba, né? Como o pessoal da Bahia, o pessoal do Paraná, o gaúcho do Rio Grande, que tem as suas raízes já implantadas no município. É uma diversificação muito grande a respeito. E a gente tem que, sim, apoiar esse pessoal e participar quando a gente puder. Mas, assim, o incentivo a essas culturas é importante. A todas. Eu acho porque não é só quem nasceu na Guabiruba. Mas a gente tem que respeitar
quem escolheu Guabiruba para morar, quem escolheu Guabiruba para melhorar de vida. Então, lógico, com essa vinda desse pessoal, as culturas vêm junto com eles, né? Então é muito forte as culturas na Guabiruba e a gente vai ser parceiro desse pessoal. Nós temos um pessoal também, os lagianos, que vem com rodeio, que laçadas. Então eles também já me procuraram também para ter um campo lá para eles, né? Para fazer as laçadas, enfim. Então acho que a gente tem que apoiar e, dentro do possível, sempre incentivar essa cultura. Muito bem. Algo mais, ô Damota? Não, era temos isso. 1 minuto. Era isso. Então eu deixo esse 1 minuto aí para o candidato Orides Corman, do MDB de Guabiruba, fazer as suas manifestações finais e, inclusive, está à vontade para pedir voto. Obrigado, Dilei, obrigado pela rádio aí, pelo espaço que nos deram. É uma alegria, sim, claro, poder vir aqui dizer para a população que o Orides é candidato novamente, junto com o Cesário Martins, com muita experiência, com muita vontade de trabalhar e fazer o melhor pelo nosso município de Guabiruba. Nós temos toda a convicção que dia 1º de janeiro nós vamos estar de volta aí, o Cesário, e a população pode ter certeza que eu vou receber a todos de portas abertas, atendendo todos por igual. Por isso, eu peço a vocês, continuem junto com o Orides Cesário, dia 15, vote no 15. Venha você também. Meu muito obrigado a todos os ouvintes e não esqueçam Orides Cesário. Muito bem. Camila Costa, o seu destaque final aqui no Rádio Revista Cidade. Camila. Vamos finalizando, agradecendo a companhia e a audiência e mais uma vez trazendo as informações em relação aos alertas, né, dos golpes, né? Estava acompanhando, fazendo uma pesquisa enquanto a gente acompanhava a questão política, principalmente essa questão do FGTS. A gente vai estar buscando ampliar mais informações em relação a isso, né? Essa questão de aplicativos, está sendo feitas muitas menções através dos aplicativos e na hora de sacar o dinheiro em espécie, a pessoa, o trabalhador vai lá e já não está mais na conta. Então, interessante que você fique atento em relação a isso e também finalizo com os números da Covid-19 do município de Brusque, né? Nas últimas 24 horas foram 10 casos, 53 casos permanecem ativos, 167 casos estão sendo investigados e 242 moradores são monitorados em sua residência. E Brusque ainda conta com 58 óbitos. Essas então as informações para a gente finalizar em relação a essa questão do coronavírus aqui no município de Brusque. Agradecendo a todos pela audiência, um abraço e até amanhã. Muito bem, essa Camila Costa fazendo o seu destaque final e o seu destaque final, Valdomiro. Bom, o meu destaque final é